Muito bom, hoje é domingo e nós estamos aqui no dia 13 de março, desde esta casa de oração, para alcançar o coração de todo o povo que tem sido igreja conosco e alcançar o coração daqueles também que se unem conosco pelo nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe a cada um que busca em Jesus Cristo, né, o seu seguro refúgio. Hoje nós queremos compartilhar a palavra com vocês, iniciando pelo texto que nós encontramos em Lucas, no capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 13. E nós queremos apenas fazer esta leitura para seguirmos conversando. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, o versículo de número 13. Tem uma conversa acontecendo que é sobre oração. Esse capítulo 11 é quando Lucas faz o registro do Pai Nosso, mas Jesus segue falando sobre oração e ele termina dessa forma. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se vocês que são pecadores sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E assim nós vamos fazer uma oração nesse momento. Deus, nosso amado Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de juntos nos reunirmos hoje desde esta casa de oração. E, ó Deus, pedirmos que pela tua palavra nos seja dada a direção para a nossa vida, na ajuda que nós recebemos do céu, na presença do Espírito Santo em nós. Dá-nos, portanto, mais do teu Espírito. Esse é o clamor da tua igreja, também hoje, aqui e agora. Oramos, dá-nos o teu Espírito, e assim oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja declara: amém, amém e amém. Nós acabamos de ouvir Jesus nos contando que, apesar de nós, porque Jesus diz assim: se vocês que são pecadores, se vocês que são maus, tem uma outra proposta de tradução, sabem presentear e efetivamente agraciam os seus filhos, não é? Quanto mais o vosso Pai, que é bom, que é bondoso, não dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Então esta é uma oração para a gente guardar sempre no coração, na possibilidade de pedir ao Pai: dá-me do teu Espírito. Mas é importante a gente entender, não é, do que é que a gente está falando. Deus, o Deus da Bíblia, Ele é uma comunidade: Pai, Filho e Espírito Santo. E desta forma, Ele, no seu amor, deu espaço para que a gente pudesse existir, nos trouxe a existência e nos trouxe assim para a vida, para sermos seus filhos, para sermos a sua família, para sermos uma extensão dele, Deus, uma extensão dessa comunidade. Então a primeira família, a família Deus, a família criada, a família humana. E assim, Deus nosso Pai, Ele vem em nosso socorro na pessoa de Jesus. E na pessoa de Jesus, Deus pisa essa terra, não é? Jesus, Deus, homem, não é? De forma sobrenatural, a Virgem concebe, Jesus nasce, e no momento certo, Ele está exercendo o seu ministério. E quando nós chegamos aqui, agora indo para o Evangelho de João, os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, do 13 ao 17, nós temos o último momento em que Jesus, estando com... Vamos só cessar ali isso, porque senão a minha atenção também fica deslocada. Isso. Jesus, no seu último momento
de ministério, ele está num particular com os seus apóstolos, não é? Com os seus discípulos, mas em especial com os 12 reunidos ali. E nesse momento mais íntimo, ele está preocupado com o que está por vir, que é o fato de que ele será preso, de que ele será injustamente condenado à morte, e de que ele efetivamente vai participar pelo martírio e pela morte de cruz. Então, aquilo que ele foi compartilhando com eles, agora se aproxima, chegou o momento, e ele então toma um tempo para lhes falar ao coração. E ele precisa falar de que a obra que ele veio para realizar tem continuidade. Então, no amor de Deus, Jesus é enviado. Mas está chegando a hora de Jesus voltar para casa. E alguém precisa ocupar esse lugar em favor de todos nós. E dar sequência a esse ministério. E agora, Jesus vai sair de cena para entrar o Espírito Santo. Então, a questão, gente, ela é de natureza pessoal. Quando Jesus nos ensina a orar, ele diz: invoquem aquele que é o nosso Pai. Jesus compartilha com a gente essa possibilidade de olharmos para um Deus a quem nós chamamos de nosso. Assim como Jesus disse, podem clamar a Ele, porque Ele é o nosso Pai. Há uma generosidade tamanha aqui. E no seu amor, Jesus vem, e agora que Ele está para sair de cena, o Espírito Santo está por chegar. E isso é muito importante na nossa compreensão, porque é esse amigo que Jesus está dizendo, olha, Ele está chegando. Eu estive com vocês, mas esse amigo que vai chegar, Ele estará em vocês. Em vocês. Então isso é muito precioso. Pensar que Deus, Ele desceu do céu e entrou na nossa história, pisou o chão desta terra, esteve conosco, mas que este Deus agora, Ele quer ampliar essa sua presença, não só estando conosco, mas estando em nós. Dá para entender um Deus desse? Dá para alcançar o que esse Deus, Ele tem a disposição de fazer, de ser um conosco. Jesus, inclusive, vai orar, dizendo assim, Pai, nós já somos um, mas é importante que eles também sejam um conosco. Tem lugar na generosidade de Deus para nós sermos um com Ele. Por isso é tão importante, nós que somos igreja, e você que escuta, que ainda não é igreja de Jesus, mas que parou para ouvir esta palavra, e que vai considerar a possibilidade de dar este passo, que é um salto de fé, é um salto de onde você está para a presença de Deus, de forma muito consciente, de forma assim, muito intencional, de querer fazer isto, de querer se render à proposta de Deus para a sua vida. Escute-me, porque Jesus, Ele vai contar para estes com quem agora, neste último momento da sua vida, naquela quinta-feira, momento em que Ele lavou os pés dos seus, momento em que Ele se sentou à mesa para tomar comer a Páscoa com os seus, onde Ele instituiu a ceia do Senhor, Jesus vai lhes falar sobre o Espírito Santo, sobre este amigo que vem. E lá no capítulo 14 de João, ele começa a partir do versículo de número 15, dizendo o seguinte, João 14, versículo 15, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca
os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Em vocês. Então, o que Jesus estava dizendo para eles, nós também precisamos ouvir, Alex. Nós também precisamos, Sérgio. Nós também precisamos levar em conta. Porque o Espírito Santo que veio, o que Jesus disse, ele está por vir, o Espírito Santo veio. Jesus morreu na sexta, no domingo ele ressuscitou. Jesus foi assim, se manifestando ressurreto para os seus. Diz Paulo apóstolo que cerca de 500 pessoas viram o Senhor vivo, ressurreto. Mas chegou o momento em que Jesus disse para eles: olha, vocês devem permanecer juntos e orando, porque a promessa vai se cumprir. O Espírito Santo, ele virá, ele será derramado, e ele vai fazer a diferença na vida de vocês. E do jeito que Jesus disse, nos dias da festa do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado e mudou a vida daquelas pessoas que obedientemente estavam aguardando o cumprimento dessa promessa. E nós só estamos aqui porque aqueles homens e aquelas mulheres receberam o Espírito Santo e então se entregaram para a obra que passaram por eles, e geração após geração a igreja de Jesus foi acontecendo, e hoje nós somos essa igreja. Então o Espírito Santo de que Jesus falou e anunciou para estes que estavam com ele aqui, é esta pessoa maravilhosa, da qual nós queremos hoje ouvir um pouquinho. E a primeira ênfase que Jesus deu, é de que o Espírito Santo, ele é o nosso encorajador, conforme aparece aí nesse texto que nós lemos, o versículo 16. Uma outra palavrinha para isso, nosso ajudador. Ele é essa presença do Deus que está em nós. Não é apenas um Deus que está conosco, mas em nós. E isso é de extrema importância, porque dessa forma, nós podemos ter como convicção de fé, e da convicção de fé, chegar a experimentarmos essa realidade na nossa vida, que é a seguinte: se nós estamos em Cristo, se nós estamos num compromisso com Jesus, se nós entramos num relacionamento com Deus em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, que agora veio morar em nós, ele é uma presença certa, ele é uma presença constante, ele é uma companhia em todo tempo e em qualquer lugar, a despeito do que esteja acontecendo conosco, de maneira que nós podemos declarar o seguinte, como convicção de fé, e experimentar isso: quando eu estou num relacionamento com Deus, e desde quando isso aconteceu, eu nunca mais estarei sozinho. Nunca mais estarei sozinho. Nós sentimos solidão, nós sentimos a falta de pessoas, nós sentimos, e às vezes nós sentimos o baque que essa falta das pessoas causa na gente. A solidão não é fácil, porque nós precisamos de Deus, e nós precisamos das pessoas, é verdade, mas uma coisa para nos socorrer em todo o tempo, inclusive nesses, é nós nos lembrarmos: eu estou em Cristo, eu sou a morada de Deus, o Espírito Santo, ele vive em mim, ele misturou a vida do Cristo com a minha vida, e Jesus disse que ele nunca me deixaria, que ele nunca me abandonaria. Então eu tenho a presença constante do Espírito na minha vida, e eu posso, onde quer que eu esteja, seja o que for que eu estiver passando, eu posso dizer: Espírito Santo, meu precioso, meu amigo íntimo, socorre-me neste momento, encoraja-me neste momento, ajuda-me neste momento.
e experimentar este socorro, desta presença que vem. E aqui eu quero usar uma expressão que eu gosto muito quando eu penso nesse texto. De recebermos, Ângela, aquele abraço do céu. Um abraço que é de dentro para fora, que nos envolve desde dentro e que nos encoraja para o movimento da vida, para a gente seguir adiante. Então entenda isso, você está em Cristo Jesus, você está num relacionamento com Jesus, você é casa de Deus, você é morada do Altíssimo. O Espírito Santo, ele está em você. E porque ele está assim com você, nesse sentido mais íntimo, você nunca está sozinho, nunca. E ele é aquele que encoraja você. Esses discípulos aqui, eles vão precisar de muita coragem daqui para frente. Eles vão precisar de muito encorajamento. Eles vão precisar muito dessa presença do Espírito. Porque vai chegar um tempo em que esses apóstolos, né, dos 12, 11 que seguem, depois Matias e também Paulo, apóstolo, vão se unir a este grupo, e Paulo por um chamado bem especial, bem específico, mas eles vão sofrer muitas coisas por causa do Evangelho. Quase todos eles, o martírio, e João, o exílio, eles vão precisar de muito encorajamento. E com certeza, em muitos momentos, eles não tinham mais ninguém por perto. Nos cárceres, nos momentos em que eles passaram, mas o Espírito Santo, com certeza, os abraçou para que eles pudessem completar a sua carreira e assim glorificar o nome de Jesus em todo o tempo na sua vida. Em todo o tempo na sua vida. Então é a mesma coisa para mim e para você, que na nossa normalidade da vida, quando a gente está lá em casa, ao lado dos nossos, quando a gente está no trabalho, quando a gente está assim, nessa jornada da existência, que nós não nos esqueçamos que o Espírito Santo é o encorajador. Mas Jesus ainda vai dizer, e agora pensando no versículo de número 26, mas eu quero antes ler com vocês os versículos de 22 até o 26, tá? Para ficar mais completa aqui a ideia do que eu quero lhes oferecer. Diz assim, capítulo 14, versículos de 22 a 26. Judas, não Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Olha que coisa mais linda, não é? A pergunta de Judas: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? E Jesus responde: porque somente quem me ama é quem enxerga o tudo que nós estamos oferecendo para as pessoas deste mundo. E é por isso que ele vai nesse sentido, de novo repetindo o versículo 23, quem me ama faz o que eu ordeno, e o Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Nós viremos para morar nele. Você está entendendo o que Jesus já estava anunciando? Nós temos como projeto vir morar na vida de cada homem e de cada mulher que se dispuser a entrar nesse relacionamento conosco, um relacionamento de amor. E aí continua o texto: quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Pare para pensar, Fabi. Quanto eles ouviram de Jesus? Quanta coisa. Quanta coisa. Já parou para pensar como que foi, algumas décadas depois, Marcos, que não era sequer apóstolo de Jesus, João Marcos, parente de Barnabé, influenciado pelo apóstolo Pedro, companheiro também de ministério de Paulo apóstolo, mas ele foi o que escreveu o primeiro evangelho. Como é que faz, 30 anos depois de Jesus ter pisado aqui,
Como é que faz para resgatar todas as ideias, todas as falas, todos os ensinos, toda a vivência ao lado de Jesus? Mas olha o que Jesus está dizendo, que também o Espírito Santo faria por eles, versículo 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles: olha, o encorajador, além de ser esse abraço do céu, porque a ideia de encorajamento, só completando, é aquela ideia quando a gente está meio caído, se alguém chega e pega a gente assim pelo braço, sabe? E põe meio sobre, e nos leva. Já pensou? Uma pessoa ferida, não é assim que você pega? Põe aqui, engancha aqui do lado e leva junto. Vamos conseguir, vamos chegar lá. Além desse abraço, Jesus está dizendo assim, o Espírito Santo é essa santa memória de todos nós. Essa santa memória. Então, o Espírito de Deus ajudou muito esses nossos irmãos a poderem resgatar, a poderem se recordar de todas as coisas que de Jesus eles ouviram, de todas as coisas que de Jesus eles escutaram. É o mesmo Espírito Santo que vive em você hoje. É o mesmo Espírito Santo que vive em mim. É o mesmo Espírito Santo que vive em nós. Por isso que é tão importante esse nosso trabalho de nós irmos para a Bíblia, e de nós lermos a palavra de Deus, e de nós estudarmos em pequenos grupos, e de nós nos reunirmos aqui para estudo da palavra de Deus, não é? Como nós temos feito às quintas-feiras e aos domingos pela manhã, e de nós nos dedicarmos, porque na vida nós vamos precisar lembrar o que foi que Jesus mesmo disse a respeito disso. O que foi que Jesus mesmo recomenda numa situação como esta que eu estou passando? E o Espírito de Deus, ele é aquele que vai agir, que vai atuar nesses momentos chaves da vida de todos nós. Quantos já precisaram desta santa memória em ação na sua vida? Eu já precisei muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Mas o Espírito Santo, portanto, ele trabalha assim na vida da gente, para que como homens e mulheres espirituais, nós possamos viver a palavra de Deus na sua plenitude. Como aqui nós já lemos, aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Como é que a gente faz para a gente realmente poder entender o que é a vontade de Deus, se não irmos à palavra e recebermos a palavra, e o Espírito Santo nos ensinar esse caminho da palavra, e nos fazer lembrar no nosso dia a dia, porque a gente precisa lembrar do que Jesus disse, em todo o tempo da nossa vida, mas de vez em quando, tem coisas que nos tiram do sério, de vez em quando, tem coisas que acontecem, que nós não estamos esperando que elas acontecem, são questões que nos pegam de surpresa, e nós teremos que reagir a essas coisas. Percebe como é tão importante neste momento, que o Espírito Santo venha e, por assim dizer, sussurre a voz de Jesus nos seus ouvidos, e contenha você quando for o caso, e te dê uma palavra de sabedoria quando for necessário, para que você saiba como agir, para que você saiba como fazer, para que você saiba como calar, como acolher aquela situação sem se perder. É o Espírito Santo, gente, que mora na sua vida. É o Espírito de Deus que habita na gente, é Ele que nos ajuda nessas coisas. E quando a gente também não compreende a palavra por qualquer motivo, porque tem os seus desafios, orar a Deus e pedir: Espírito Santo, abre o meu entendimento e me conduza. E você vai começar a experimentar da parte de Deus por seu Espírito esse tipo de situação.
Mas o Senhor Jesus ainda, Ele vai dizer para a gente agora no capítulo 15, quando Jesus usa aquela imagem da videira, mas depois quando termina o capítulo 15, Ele vai dizer para os seus com quem Ele está reunido, nunca se esqueça que todas estas coisas que Jesus está dizendo, é naquela noite antes da sexta-feira, naquela quinta-feira, um momento íntimo, e Jesus está falando para eles o seguinte: olha, o mundo, se ele me odeia, ele vai odiar vocês também. Se ele me persegue, ele vai perseguir vocês também. E Jesus termina esta conversa sobre essa rejeição que as pessoas terão para com aqueles que estiverem num relacionamento com Jesus, da possibilidade disso acontecer, mas ele termina dizendo o seguinte no versículo 26. Então, capítulo 15 de João, versículo 26. Mas eu enviarei a vocês o encorajador. E de novo ele vai dizer que o encorajador, que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. O Espírito de Deus é aquele que, em favor da obra de Deus, que nos abraça a todos, é o que tem a responsabilidade de dar testemunho de Jesus para todo mundo, para todas as gentes. Então o que Jesus está dizendo, o Pai envia, e Ele vem com essa tarefa. Ele é encorajador, Ele é intérprete, Ele é mestre, Ele é aquele que é a nossa memória santa, por assim dizer, mas Ele também é aquele que dá o testemunho de Jesus. E como é que o Espírito Santo trabalha para dar testemunho de Jesus? Usando a mim e usando a você. É o que Jesus está dizendo. O Espírito Santo vem para testemunhar a meu respeito, versículo 27. E vocês também, João 15, 27. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Ele está falando com os seus, mas ele também está falando conosco. Então, o que é que o Espírito Santo quer fazer em mim para fazer através de mim? Ele quer me encorajar, Ele quer sempre me manter habilitado para que eu esteja atento àquilo que é palavra de Jesus para a minha vida, conselho de Jesus para a minha história, mas Ele deseja que eu testemunhe de Jesus para todo mundo. Que eu possa, desta forma, manifestar Jesus para todo mundo. Então você deve estar dizendo assim, mas eu, pastor, será que eu também posso manifestar Jesus? Pastor, deixa eu te falar dos meus defeitos, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque é dessa forma, e eu não consigo, e eu já fracassei nisso, e olha como que está a minha vida, e olha aquilo. O Espírito Santo está em você? O Espírito Santo está em você? O Espírito Santo está em você? Sim. Se você está num compromisso com Jesus e se o Espírito Santo está em você, é Ele que vai buscar espaço, dê espaço a Ele, para que Ele te ajude, para que o seu testemunho pessoal de vida seja um testemunho da própria presença de Jesus no meio da gente aqui nesse mundo, pessoal. É possível sim. Talvez você veja mais embaraços na sua jornada de fé do que possibilidades. Mas nós estamos dizendo aqui que quem trabalha isso na sua vida, para ajudar você com alguma coisa que você reconhece, isso aqui está me atrapalhando, no meu testemunho, no meu desejo, eu tenho o desejo de compartilhar Cristo com as pessoas, mas isso aqui é um embaraço para mim. Escute esta palavra hoje à noite. O Espírito de Deus que está em você, Ele quer favorecer isso na sua vida. Ele quer ajudar você com isso. Quantos querem a ajuda do Espírito Santo? Entenderam agora? Porque nós começamos lá em Lucas 11, 13. Se vós que sois maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Então, peça ao Espírito de Deus que Ele habilite mais você, para você testemunhar a respeito de Jesus. Porque isso vai fazer diferença, toda a diferença, lá na sua casa, vai fazer toda a diferença lá no seu trabalho, vai fazer toda a diferença para a sua vida e para a vida de todo mundo que você conhece. É assim que o Espírito Santo dá testemunho de Jesus, é através da igreja de Jesus, é através da família de Deus. Através da família de Deus. Mas ainda, o Senhor Jesus, Ele vai dizer para eles e contar para a gente também, nesse capítulo 16 agora, que o Espírito Santo, quando Ele vier, versículo 8, capítulo 16, versículo 8, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Ele explica, do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim, da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais, do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Já foi condenado. Então aqui, o Espírito de Deus, ele faz um papel como que de um promotor. Aquele que oferece uma acusação contra um mundo que se recusa a andar com Deus, que se recusa a acolher Jesus. Quando isso é denunciado, esse é o papel do Espírito Santo nesse sentido. Pode acontecer de que pessoas, ouvindo esta mensagem, elas alcancem o arrependimento e assim se convertam a Jesus Cristo. Mas essa palavrinha que normalmente nós achamos aqui por convencer, tem o sentido de denunciar, tem um sentido de oferecer uma acusação. Porque quando Jesus explica, é assim que Ele o faz. O Espírito Santo é aquele que diz para o mundo que a noção que as pessoas deste mundo têm sobre o pecado não é a noção correta. Porque nós somos autorreferentes e cada vez mais. Nós é que definimos o que é certo e o que é errado. Então o senso de justiça que nós temos é um senso equivocado. O problema que o Espírito Santo denuncia é o problema da incredulidade. Se não, de novo, olhe para o texto no replay, versículo 8, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. E aí ele explica, versículo 9, do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Então qual que é a grande questão? É a incredulidade, que acaba levando as pessoas a rejeitarem Jesus, a se recusarem a um compromisso sério com Jesus. O Espírito Santo denuncia isso. O Espírito Santo denuncia isso. E o Espírito Santo também denuncia a questão do olhar equivocado que nós temos sobre a justiça. Versículo 10, da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Como é que Deus faz justiça? Deus faz justiça por intermédio de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida não são ideias, não são abstrações, não são assim engenhos filosóficos, são uma pessoa. Uma pessoa, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então como é que Deus, no seu amor, faz justiça? Enviando Jesus para viver a nossa vida. E no nosso lugar, morrer naquela cruz. Morrer naquela cruz. Não devendo nada para ninguém. Nem para o céu,
nem para o inferno, nem para nenhum de nós, mas ele obedientemente foi lá e tomou o nosso lugar. E porque ele não tinha pecado, a morte, que é o salário do pecado, não pôde segurar Jesus morto. É por isso que no domingo ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E porque então ele ressuscitou, ele pode voltar para o Pai. É o que Jesus está dizendo. O Espírito Santo vai denunciar o senso equivocado que o mundo tem de justiça. E tanto isso é verdade, que eu voltarei para o meu Pai. Jesus está aqui, às vésperas de ser morto, mas ele já está dizendo, eu vou voltar para o Pai. E sabe o que isso significa? Que o meu ministério, a obra aqui na cruz, Jesus depois vai dizer, está consumado, foi muito bem feita, foi completa, resolveu o nosso problema. E agora, ele ressurreto, pode voltar para casa, que é um sinal da aprovação de Deus para a obra de Jesus em favor de todos nós. Então só Jesus resolve o problema do pecado, só Jesus, em Jesus, justiça é feita, e a própria presença desse encorajador, a própria presença desse Espírito Santo, do Deus Espírito Santo que vai tomar o lugar de Jesus, não só neste mundo, mas vai se unir a nós, é prova de que Jesus foi de verdade, de que o amor de Deus é de verdade, de que a obra de Deus por nós é plena. Então o Espírito Santo vem para denunciar isso, esse senso equivocado de pecado, esse senso equivocado de justiça, onde nós achamos nesse mundo que nós devemos fazer por merecer. Quanta gente se organiza na vida assim? Não, porque eu tenho um negócio com Deus, mas não é do jeito de Deus. Não é nos termos de Deus. Gente que tem muito argumento para dizer, não, deve ter um lugarzinho, por assim dizer, no céu para mim. Mas eu vou para o céu, mas é do meu jeito. E não do jeito que Deus estabeleceu, é o caminho, Jesus Cristo, que nos leva realmente para o Senhor. Pensando assim de forma muito rasa, dizendo estas coisas para vocês, mas são diálogos da gente neste mundo. O Espírito Santo está denunciando, não é assim como vocês pensam. Não é da maneira como vocês imaginam. É da forma como Deus se organizou e assim executou o seu plano. E finalmente, ele vai dizer que tem um juízo. E esse juízo, ele está totalmente comprovado, versículo de número 11, que o Espírito Santo denuncia que o nosso senso de juízo é equivocado, porque o governante deste mundo já foi condenado. Então, o que é que o Espírito Santo está denunciando? Essa compreensão que nós precisamos ter, que o grande chefe dessa coisa da rejeição de Jesus, o grande líder de todos aqueles que se recusam a andar com Jesus, que se recusam a depositar a sua fé em Jesus, é aquele a quem Jesus chamou de o príncipe deste mundo. É aquele a quem a Bíblia chama de Satanás, de diabo, deste ser caído, mas que está com os seus dias contados. Tanto que o Espírito Santo vem para denunciar isto. O senso de juízo de vocês deve começar ao ponto de entender o seguinte: este ser está com os seus dias contados e Jesus está dizendo, o governante deste mundo já foi condenado. Portanto, não dá para ficar refém desse tipo de pensamento. E não vos conformeis com este mundo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que o Espírito Santo vem para fazer? Vem para denunciar essas estruturas infernais que contaminam o nosso estilo de vida, que contaminam o nosso mundo e que nos mantém reféns das trevas, gente.
Por isso que Jesus vai dizer, capítulo 8 aqui de João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus vai dizer, eu sou a verdade. Quanta gente hoje está dizendo, a verdade é essa. Mas nós temos que escolher entre as muitas verdades que as pessoas estão dizendo, de diversas maneiras, de diversas propostas, em muitas ideologias, na forma como as pessoas se organizam, e nós temos que escolher entre tudo isso que está aí e Jesus, que é a verdade. Porque o juízo é certo, e o juízo começa a partir dessa declaração de Jesus: o governante deste mundo não vai governar para sempre. Ele já está condenado. Lá em Colossenses 2,15, diz que na cruz, o príncipe deste mundo, o príncipe do inferno, esse poder infernal, ele foi, se vocês quiserem colocar, eu não pedi, mas 2,15 de Colossenses ajuda, eles foram expostos à vergonha. A vergonha. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Olha o que Paulo apóstolo está dizendo, que já na cruz, Jesus venceu todo o poder das trevas, irmão. Todo o poder das trevas, você que me escuta, Jesus é general vitorioso, que morreu, mas ressuscitou. Ele é aquele que estava morto, mas vive. E o Espírito Santo denuncia isso. Então isso é uma coisa muito importante que a gente precisa entender, que Ele está realizando isso. E Ele vai usar você de maneira graciosa, para compartilhar essa abertura de mente da vida de tanta gente que precisa ouvir o Evangelho de Jesus. E para terminar, nós temos aqui no capítulo 16, nessa continuidade do texto, versículo de número 12, há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Por quê? Porque estes nossos irmãos, esses apóstolos, esses discípulos de Jesus, a quem Jesus separou e treinou especialmente, eles têm o grande desafio de, daqui a pouco, na história deles, empoderados pelo Espírito Santo, verem a igreja nascer e pastorearem a igreja de Jesus. E saírem pelo mundo fazendo as missões, levando Jesus para todos os lados. E eles vão se deparar com cenários que com Jesus eles ainda não se depararam. Serão questões que eles terão que enfrentar. Então o que é que Jesus está dizendo para eles? Fiquem tranquilos. O Espírito Santo, Ele vai desvendar tudo o que estiver encoberto para vocês. O Espírito Santo, Ele vai ampliar o discernimento de vocês. Fiquem tranquilos, porque o Espírito Santo vai ajudar vocês. E eu gosto dessa expressão aqui do versículo de número 13. Quando o Espírito Santo, quando o Espírito da verdade vier, Ele os conduzirá a toda a verdade. Eu colocaria aqui a preposição que é mais acertada para uma tradução daquilo que eu estudei, porque realmente faz sentido. Ele os conduzirá em toda a verdade. O Espírito Santo não tem uma novidade para revelar. Tanto que Jesus vai dizer assim, o Espírito Santo não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e anunciará o que está por acontecer. Ele vai conduzir vocês nesse caminho que vocês estão. Então, como nós precisamos disso? De saber que, por um lado, nós temos encorajamento, por outro, nós temos uma memória santa, que nós somos capacitados a darmos testemunho de Jesus, que o Espírito Santo está agindo em todo o tempo e usa tudo isso
nas nossas vidas para denunciar o esquema deste mundo, para que as pessoas tenham a oportunidade de se converter a Jesus, mas que o Espírito Santo nos toma pela mão e vai com a gente nessa jornada, por assim dizer, nos levando nesse caminho, para que quando nós precisarmos de discernir as coisas, tem umas coisas nebulosas que vão acontecer na vida da gente, e a gente precisa de discernimento, a gente precisa de orientação. E eu vou dizer mais, como é que inclusive o Espírito Santo opera assim na vida da gente? Vou dizer para vocês que é bastante provável que essa maneira de pensar que eu estou aqui compartilhando com vocês que estão aqui, você que vai escutar em algum momento, através das próprias habilidades espirituais que Ele concede para os nossos na igreja de Jesus. Dons espirituais, tão importante. Quantos momentos a gente precisa, por assim dizer, no gabinete pastoral, né? Eu não tenho um gabinete, eu tenho em qualquer lugar, é o meu espaço de servir, de atender, mas por assim dizer, que às vezes a gente precisa sim, de luz, de uma palavra de sabedoria, que define aquela situação difícil na vida de uma pessoa. E às vezes você está falando, e eu estou ao mesmo tempo escutando você e pedindo ao Espírito Santo, me dá a direção, me dá discernimento, me ajuda a enxergar o que essa pessoa não está contando, mas que parece ter mais alguma coisa. Me ajuda nisso, Senhor. Me dá essa luz. E, gente, sonhos que Deus concede. Quanta manifestação de Deus por seu Espírito em favor de todos nós. E desta forma, o Espírito vai nos guiando, entende? E vai nos agraciando. Palavras proféticas, coisas da parte de Deus que por seu Espírito Ele opera para que nós possamos prestar atenção na vida dependentes do Senhor nosso Deus. Eu quis lhes trazer esta palavra para que nós possamos dar o devido valor a essa presença na vida da gente. Às vezes a gente vai vivendo e a gente esquece dessa presença na vida da gente. Mas é relacionamento, é para cultivar todo dia. De repente você está aqui me escutando e você está falando assim, nossa, eu nem me lembro qual foi a última vez na minha vida que eu parei para ter uma conversa com Deus por seu Espírito. Que eu parei para pedir ao Espírito de Deus que me trouxesse encorajamento. Eu me desesperei, eu falei mal de alguém, e eu reclamei, e eu me senti assim, assado, e eu me esqueci dessa doce presença, desse amigo íntimo, que é um comigo, o Espírito Santo de Deus. Eu queria fazer essa recuperação com você hoje à noite. E nós vamos encerrar orando. Eu vou convidar você para ficar de pé. E eu vou convidar você também para fazer a sua oração. E dizer a Ele, o Espírito de Deus, conversar com Ele aí, e dizer para Ele o que precisa ser dito para Ele hoje à noite, o que você precisa dizer para Ele hoje à noite. Você escutou sobre a sua obra, o seu ministério, nas palavras de Jesus para os seus naqueles dias, mas essas palavras nos alcançam ainda hoje. Deus nosso Pai, nós queremos Te louvar, e nós queremos Te bendizer, pela bênção de ouvirmos a palavra do Senhor hoje à noite, e de podermos, ó Deus, nos render a esta ação graciosa do Teu Espírito em nós, e através de nós. Escuta, no particular de cada coração, de cada homem e de cada mulher que está aqui, filhos e filhas amadas do Senhor, a resposta de fé que eles estão oferecendo. Ó Deus, quem sabe há pessoas que chegaram, que se sentem desabilitados na sua fé, desencorajados na sua jornada de fé, que se sentem desmotivados, que, ó Deus, olham para esse ambiente nosso igrejeiro, para esse nosso caminho de cultos, de encontros, e já parece que não faz sentido algum. Mas nós pedimos que hoje à noite, o Senhor que conhece as mentes e os corações, o Senhor abrace essa pessoa, o Senhor abrace para encorajar essa pessoa, que o Senhor que, ó Deus, conhece o caminho do coração,
ó Deus, possa marcar esta vida hoje à noite com o teu amor uma vez mais. Habilitar de novo a mente, o entendimento, quebrar cadeias, despedaçar amarras e grilhões espirituais que se formaram. Talvez alguns de nós aqui, Senhor, tenham dado espaço, tenham dado margem para tanta coisa que entrou, que tomou lugar, que se instalou, que reformatou. Downloads, Senhor, foram baixados talvez na vida de muita gente, mas hoje o Senhor visita esta pessoa com a tua graça e no poder do teu Espírito. O Senhor está fazendo tudo novo de novo, está libertando, está operando, está agraciando como somente o Senhor pode fazer. Então nós assim oramos, agradecidos por esta obra que hoje à noite, neste domingo, o Senhor está operando e realizando em nós. E assim nós oramos agradecidos no santo nome de Jesus Cristo. E se você está de acordo com esta oração, com esta palavra, acolhe e recebe, diga amém. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu deixar a bênção apostólica sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Um bom final de domingo, uma boa semana para todos nós. Vai na paz em nome de Jesus.